Facebook tá na mão? Aqui não apareceu ainda. É o delay. Mas pode falar boa noite, Ricardo. Boa noite, um feliz sábado. Boa noite para você que mais uma vez está prestigiando esse momento tão especial com Deus, esse encontro com Deus, essa uma horinha que nós paramos para agradecer todas as vitórias que Deus nos deu durante essa semana. Tenho certeza que para você pode ter sido uma semana de muitas lutas, mas se você está aqui, se você parou, é porque Deus permissão para você ser um grande vencedor. Não é isso mesmo, Aninha? Sim! Hoje nós temos... Ela tá muito animada. Ela tá animada hoje. Hoje você não está emborrecido, então? Não, eu comi antes de vir, já tem. Nossa, gente, olha, vocês têm noção, nossa gestante. o calor que eu tô aqui. Olha só, tudo pra vocês, hein? Pra honra e glória de Deus também. Pessoal, então vamos iniciar o nosso sábado. Eliminem as distrações de vocês e vamos dedicar um tempinho pra Deus. Né? Hoje nós temos um convidado incrível que vai contar uma história muito bacana para vocês, então fiquem ligadinhos e mandem perguntas se quiserem, né? É isso mesmo, mandem perguntas. Participem, que é muito importante. Mas a pergunta que o Matheus vai responder é tudo. isso aí. E nós temos aí a nossa locutora, quem que é? Carol Tavares. Nunca imaginei com essa voz ser uma locutora. Você só não pode cantar, Carol, do resto Bom, fica nós, tranquilo. né? Muito boa noite pra vocês que estão aí acompanhando a gente. Muito prazer estar aqui mais uma sexta, mais um sábado já iniciamos o nosso sábado. E hoje o tema também tá incrível, uma das minhas histórias preferidas da Bíblia. Você sabe que quando você falou assim, mais um sábado, é bem interessante. As pessoas falam, por que vocês falam feliz sábado na sexta-feira? Porque antigamente, vamos analisar, antigamente não tinha relógio. Então o dia terminava quando acabava. Gostou dessa frase? A luz. Quando acaba, o dia termina quando acaba. Eu escutei essa frase, o dia termina quando acaba, de uma criança. Achei muito legal. O dia termina quando? Quando acaba. Não é verdade? Porque agora escureceu. Né? Então a Bíblia fala muito claro, de um pôr do sol a outro pôr do sol, vem adorar ao Senhor. Não é isso mesmo? Um dia nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Super legal, porque essa também não tinha ouvido. Chegando aqui de paraquedas, né? É isso aí mesmo. Essa daí foi uma excelente. O dia termina quando? Acaba. Tudo bem, é isso aí. E estamos aqui novamente, né? Para abençoar a vida de vocês que estão aí com a gente. Então, se você tem alguém que está precisando de uma palavra hoje, envia para ela, compartilha, marca os amigos. Porque assim, você é o transmissor da palavra de Deus. E a gente não sabe o que as pessoas estão passando nesse momento de sofrimento, não é verdade? Então é muito importante nós podemos ser instrumento da mão dele, olha, com apenas um clique. Olha que delícia. E temos convidado, né, Ricardo? Antes de apresentar o convidado, eu gostaria de falar de algumas pessoas que estão aqui conosco. Olha quem está aqui, não é do seu tempo, Carol, mas é o pastor Kedson Melo. Pastor Kedson, um grande abraço. O pastor Kedson foi um pastor da nossa igreja aqui, pessoa maravilhosa, ficou 6 anos conosco aqui. Uau. 6 anos. Hoje ele é professor do NASP, ele é fora de série, ele é esposa, as filhas. Olha, privilégio ter você aqui conosco, viu, pastor Kedson? Um grande beijo. A minha irmã, que eu achei que tem que convidar a família, porque família tem que estar aqui, né? O nosso querido amigo que está sempre presente, Marcos Cecílio, um abraço. O Ednilson Izep, olha aí quanta gente, deixa eu ver. A Nádia, um beijo para você. Olha lá, vamos lá, Sônia Correia, a Rosana para você e pro Flávio, um beijão para vocês, tá? Quem mais aqui? Vamos lá, Marcelo Gianotti, você está aqui conosco. O Marcelo, aliás, está sempre conosco aqui, né? Ele não perde. Dolores, muito bem, Dolores. Nossa, somos forlifeiros. 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 Muito bem. Tem aí no Instagram, tem mais pessoas aqui, acho que se eu for ficar citando, eu fico o programa todo e não apresento o meu convidado. A Benê está aqui conosco também, Márcia Garcia está sempre presente, Mariângela aqui conosco também. Olha, quem tem aí no Instagram, cita alguns aí, por favor. Carlinhos Exposta falou, adoro vocês. Aí, Carlinhos, muito bom, valeu. Isabelle Igor deixou o nome dela, Isabelle Igor Inoa. Um beijo, Isabelle. Roseli Faria, Sônia Maria, Marquete. Legal, muito bom. A Bruna Mendrotti da Guarda. Bruna Mendrotti, olha, Bruna, um beijo pra você. Eu quero mandar um beijo pra toda a nossa Guarda Municipal, a GCM, que muito faz pra nossa cidade, essa corporação maravilhosa. Aliás, a todos os colaboradores que estão aí lutando conosco para deixar a nossa cidade segura.
Paulo Sérgio tá aqui também, falando que eles estão aqui. Muito bem, Paulinho. O Carlinhos Esposo tá lá em Goiânia. Goiânia, ó, Carlinhos, olha só. Goiânia. Tá chique, tá sempre o quê? Tamir Estrava, Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro está aqui Lucas, também. Lucas, daqui a pouco às 8 horas estarei com você e com o nosso grupo estudando a Bíblia, hein, Luquinha? Valeu. Cátia Siqueira, um monte de gente. Cátia Siqueira, olha só, muito joia. Nereide Costa. Nereide, aliás, Nereide, muito obrigado pela mensagem que você me passou hoje. Eu estava almoçando hoje lá na Feira de Malhas e ela passou lá e ela viu que eu estava assim preocupado com algumas coisas do dia a dia. Ela falou assim, Cadu, levante seus olhos, não perca seu brilho que eu quero te ouvir no podcast. Olha! Muito bem, Nereide. São pessoas como você que nos dão força, que nos dão combustível para a gente continuar essa luta de muita, mas é de muita resiliência, não é verdade? Que delícia escutar essa mensagem. Leia Lima também tá mandando boa noite. Leia, um beijão pra Leia. A Letícia Carol. E tem um tal de William Formaggio. Boa noite. O William não está presente. Um agradecimento especial para o nosso sonoplasta, né? Vamos agradecer o nosso William. Ontem ele estava com defluxo, estava convalescido, né? Meu avô falava que gripe é defluxo, né? Defluxo. Convalescido, né? Muito bom. Tá aí, gente. É um privilégio estar aqui com você, né, Carol? Sim. Fernandinha, é muito bom, pessoal. É bom demais, é muita bênção. Deus seja louvado nessa programação de hoje. Que nenhum de nós seja exaltado, que seja somente o nosso Deus. Uma semana de muitas lutas, mas uma semana que Deus venceu. E é bom demais, sabe? Tão gostoso você parar um segundo, respirar um pouco. Respira, né? Você respira um pouquinho, é isso mesmo. Queria já aproveitar, amanhã vai ter o almoço lá no recinto, o almoço em prol da PAI, olha que, não, perdão, em prol do Lar Dom Bosco, né? Muito legal, almoço lá amanhã em prol do Lar Dom Bosco, um abraço aí pra galerinha do Capailinho que tá sempre presente em tudo. Capai mesmo. Capai, tá sempre presente em tudo aí. Temos também, queria aproveitar, nós teremos um evento solene. Rufem os tambores. Dia 10 de dezembro, o dia da nossa espada, do nosso maior tesouro, dia da Bíblia. Então fiquem preparados, dia 10 de dezembro. Nós vamos estar falando ao longo do nosso podcast sobre essa programação tão especial, desse livro maravilhoso que nunca fica obsoleto, que nunca fica ultrapassado. Essa é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Uma coletânea de 40 escritores com um só autor, que é Deus. De aproximadamente 1.600 anos para ser escrito. Já pensou isso? Que coisa impressionante, né? Que terminou exatamente no ano 2000, ali, provavelmente no ano 2090, por aí, né? Que foi com a morte de João, o discípulo amado, né? Olha, depois, tá vendo? O Ricardinho também é cultura. Você falou 2090. O ano 90. Não, perdão. Para. Deu uma escapadinha. Não, então corrige, vai, por favor. No ano 90. No ano 90. No ano 90. 2000 chegando a nós. 2090 não chegou ainda. Não, esse foi como é que fala? Um emburrecimento da Ana na minha mente. Mais velho. A Ana passou uma energia no ano 90 da nossa era. Por que no ano 90? Porque o apóstolo João, ele vem a morrer na ilha de Patmos com aproximadamente entre 90 a 100 anos. Não existe assim uma data precisa do quantos anos ele tinha, mas ele morre infelizmente, né, na ilha de Patmos, preso, mas escrevendo esse maravilhoso livro que é o livro da Revelação. Muito bem. Por favor, Carol, apresenta esse menino. Aliás, espera um pouquinho. Antes de apresentar o menino, tem uma menininha que está ali escondida. Mesmo. Chama ela. Pode vir aqui. Vem aqui. Vamos apresentar a cara metade do nosso, né? Venha, e depois volta o ar-condicionado. Ar-condicionado. É um ar-condicionado na gente.
Oi, essa é a nossa querida Manu, esposa do nosso convidado que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. E eles são amigos muito queridos que Deus deu de presente pra gente. Faz pouco tempo que a gente se conhece, mas a amizade parece que foi desde sempre. Isso, né? Então apresenta o maridão dela. Vamos lá, nós estamos aqui então com o Matheus, nosso convidado de hoje. O Matheus é Manução de Mogi Mirim, também são da Igreja Adventista, e o Matheus veio para contar uma história pra gente que aconteceu com ele, uma história de milagre, uma história incrível dos feitos de Deus na vida dele. E é por isso que você, no seu testemunho, você fala que é por isso que você vive, né? Pra testemunhar do que ele fez pra você. Sim, vou testemunhar o que ele fez por mim. Depois eu conto algumas coisas aí mais pra frente. Então seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite. Que Deus seja louvado, somente Deus seja louvado. Estou chateado com o William, no caso do seu marido, porque toda vez ele acende aquela luz lá e ele resolveu acender essa luz aqui. Dá uma olhada pra minha cara no podcast, você entendeu? É pressão. Não, é a Glória. É a Glória, né? Eu de camiseta branca, né? Sabe o que parece? Quando alguém coloca, eu vou explicar pra você, quando alguém é muito feio, ele coloca um Photoshop, ele fica mais feio ainda. Olha lá, ele deu um zoom. Agora, você pode ver que eu não melhorei. Continua do mesmo jeito. Muito bem. Gente, o tema de hoje tem como título, Fernanda, qual é o título? E quando tudo falha. E quando tudo falha, né? A Carol vai estar falando também, se você já quiser preparar aí, o tema bíblico é Êxodo capítulo 14. E tem um texto bíblico de Êxodo capítulo 14, você não vai me procurar, porque eu quero dar tempo para o Matheus contar a história dele, mas tem um texto bíblico que fala assim: Moisés, porém respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Olha que coisa mais forte. Sabe aquele momento que você fala assim: não dou mais conta? Sabe? Aquela hora que você desmonta, você fala assim: não tem mais saída. E quando a Fernandinha falou quando tudo falha, é quando tudo falha, não Deus. Esse detalhe. Porque é quando as nossas forças falham, quando às vezes a nossa família não consegue nos ajudar mais, quando você não encontra um apoio do seu lado, às vezes, porque pode acontecer, quando você se sente super sozinho, ou quando você está num momento tão triste que você olha em volta de você e você fala assim: não tem mais saída. Quando a medicina não dá conta. Quando a medicina não dá conta. Quando todos os caminhos falham. Quando exatamente. Todas as possibilidades se esgotam. Quando todas as possibilidades humanas se esgotam. E aí é nessa hora que é aquele momento que você precisa parar e falar assim: não, tudo não falhou. Ainda tem. Morreu tudo. Uma vez eu escutei uma expressão que dizia assim: olha, deram 1% de vida para mim. 1% para Deus é 100%. É 100%. 1% para Deus é 100%. Eu queria, Matheus, que você contasse um pouquinho da sua história. Por favor, Matheus. Pra mim é um pouco emocionante, tá, gente? Então, se eu ficar emocionado aqui... Fica à vontade, porque aqui a gente ama Aqui a gente chorar. chora. Toda vez a gente chora. Primeira chora. Caso irmão. No final de 2015, comecei a sair muito pulso novo. Aí eu tive que ir pro médico. Isso aí é uma secreção. Uma secreção. Tá. Tudo começou do nada? Começou do nada. Do nada mesmo. E aí eu fui pro médico, o médico pediu uma tomografia, ele viu a princípio, só que pra mim não falou nada. Eu cheguei junto com a minha mãe. Quantos anos você tinha? 2015, 20 anos. Aí ele pediu pra mim sair, chamou minha mãe, conversou, depois minha mãe contou o que aconteceu. Ele me indicou outra clínica, Penido, que é Campinas, que é especializada nisso. Na hora eu fiquei meio, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí depois ele me chamou de novo e explicou que eu tava com uma mastoidite aguda, só que tava numa fase muito crítica já. Traduz pra gente o que significa. Mastoidite, mastoide é um osso aqui entre o nosso crânio e o cérebro, aonde é poroso, né? Se você tira o raio-x é até interessante, né? Porque é tudo cheio de pontinhos preto, porque é poroso. Legal. E a mastoidite é como se fosse vamos supor, uma cárie no dente que começa a corroer, como se fosse um câncer, começa a corroer a mastoide total. A minha já tinha tomado conta quase
mais 50%. Então na tomografia ele viu, por isso que ele ficou um pouco com medo e falou, urgentemente você tem que ir lá para a clínica perito. O que é causado isso? Então, ele explicou... Ele é paciente, não é médico. Só pra te falar. Ele é paciente. Não, tudo bem. O médico falou que às vezes pode ser alguma sujeira que entra depois, passa pelo tímpano e depois ela começa a corroer ou alguma bactéria. Enfim. Viu, milhões de possibilidades. Tem milhões de possibilidades. Só que depois ele explicou para minha mãe que se ela começa a tomar conta, ela pode causar inflamação no cérebro, pode pegar algum nervo, poderia ter paralisado, ter uma paralisia facial. Super sério, né? Era bem sério. Tanto que aí eu chegando lá, na clínica Perito, ele falou, ó, vou dar esses remédios para você e você vai partir para cirurgia. Só que precisa de uma semana você faz de novo no Veracruz uma tomografia. Seria um pré. É o operatório. Pré-operatório. Porque se deu remédio, eu acredito que ele tentou amenizar, tipo, chance de infecção, não tem essas coisas de... Ricardo também não é médico. Você também não é médico. Sim. Todo pré-operatório tem medicação. Sim, tem uma medicação para que não haja nenhuma complicação na hora. Então, para diminuir essa inflamação, porém, por ele já ter tomado uma conta de uma sorte muito severa, ele já tinha dado, ó, você vai ter que operar. E eu não tenho plano de saúde, não tinha plano de saúde. Em 2016, isso aí foi no final de 2015 para o começo de 2016. Eu ia casar também. É mais falido do que brincadeira. Até não ter plano de saúde, tudo bem, mas casar você tava falido. A Manu falou de falir e faliu depois, casou. Pode ser. Brincadeira. Só que aí, a cirurgia ia ficar em torno de 60 mil reais. E em 2016, que é muito mais. Como era urgente mesmo, pelo SUS, Não, era urgente, não tinha como fazer pelo SUS. E aí ele pediu tudo e na hora da volta pra casa, em 2016 foi lançada a música em si. Peraí, tem um detalhe, você gosta de cantar, não é? Nossa, Conta isso aí. Conta isso aí pra nós. É que foi depois disso. Ah, foi depois, então continua. Perdão. Como é impressionante a pessoa. Mas eu achei Ela que ele tinha Ela chega no filme do Titanic e fala assim, o barco vai afundar. Vai ficar na porta, ela... Desculpa, mas eu fiquei quieta. O jeito Michel da vida. Tudo bem, vamos lá, vai. Aí ele falou assim, ó, pra fazer cirurgia, vou ter que cortar a orelha por trás, tirar todos os ossos. É bem agressivo. É. Bem agressivo. E você vai, talvez você não vai escutar. E eu, quando era criança, já tive problemas de audição, tive que treinar, tudo, enfim. Aí ele falou assim, eu falei, mas esse é o ouvido que eu mais uso, que eu cantava em quarteto, em coral, em conjunto. E nessa data eu estava fazendo uma cantata de Páscoa, um pouquinho antes, né, da Páscoa ali. E aí ele falou, eu falei pra ele, mas vou ficar como? Você tem certeza? Eu vou perder tudo. Aí ele falou assim, tem gente que não perde nada, tem gente que perde 30%, tem gente que perde 100%. E na hora de voltar, veio a música em si. Foi no dia do lançamento, lá no Tempo, pela rádio. E o engraçado é que eu tive um encontro, por mais que eu cresci dentro da igreja, eu tive um encontro com Deus real naquele momento. E a música tem uma parte que fala assim, que independente se o mar abrir ou não, o importante é eu reconhecer Jesus como meu Salvador e eu acordar no outro dia na volta de Jesus. Então eu tive um encontro total com Deus nesse momento. Aí nesse momento eu fui chorando, eu lembro bem, voltando de Campinas para Mogi, eu olhei assim pro céu e pedi para Deus, ó, se for da tua vontade, da tua honra e tua glória, que eu seja curado, porque eu quero cantar, eu não quero perder minha audição, eu quero continuar levando o teu nome, mas o teu nome, não o meu. Aí voltamos para casa, dormi, depois de uma semana, a tia chegou, estava limpando a casa, acordei e falei, tia, hoje é o dia do milagre, mas eu acordei feliz, eu estava muito triste durante esses dias, mas muito abatido, porque depois eu fui pesquisar sobre as coisas que poderiam ter acontecido, mas mais severas do que passa no momento. A ficha caiu real depois.
Fiz a tomografia, voltei para casa e eu fui no médico. Aí nesse dia cheguei no médico e eu sentei na mesinha onde ele fazia os exames, a cadeira, a câmera e tudo. Aí minha mãe sentou perto dele, pegou as 2 tomografias, ele abriu a segunda tomografia e começou a dar exame. E em nenhum momento eu quis ver o exame. Nossa! Não quis. Porque eu tinha deixado minha vida na mão de Deus. Falei assim, se for da tua vontade, vai ter que ser. E se eu tiver que morrer ou não, se tiver que me afetar de outra maneira ou não. É que às vezes, né, Matheus, às vezes a gente coloca na mão de Deus e não coloca. Sim, no seu caso você colocou. Sim. Né? A gente fala, não, Deus cuida, mas você. É que nem você Jogou pra fora, né? mas é que nem você uma vez, você às vezes fala assim, Deus fica comigo durante essa viagem, mas você coloca Deus no lugar do passageiro, não Deus no volante, né? E isso não te dá calma, né? Isso não te dá calma. Você cuida, mas cuida do meu jeito. Cuida do meu jeito, é verdade. Sim, aí, Deus cuida aí, mas você sabe que o meu jeito, eu quero isso. Eu quero assim, eu quero assim. E quando você entrega de verdade, é o dia que você acorda feliz, né? É a paz que excede o entendimento. Que quem tá fora não consegue entender como, mas quem tá passando e quem entregou e soltou pra Deus, consegue sentir. Foi algo assim, um dia eu vou contar esse meu testemunho, foi exatamente isso que aconteceu na minha vida, Matheus. Que eu lembro quando eu abri o exame, no dia que eu abri o exame, um pouquinho antes eu abri o exame do meu problema de saúde que eu tive, veio aqui e falou, sua prima acabou de falecer. Mandaram o telefone pra mim. E nisso minha esposa chegou e mostrou o exame e tinha dado maligno. Aí eu falei assim pra ela, eu preciso ir deitar. Ela falou, não, você não vai dormir, era 6 horas da tarde. Gente, você deitar, eu pensei, vou ter uma noite assim horrível. Eu dormi a noite inteira, eu não sonhei nada, no outro dia eu tava assim, tranquilo. Sabe, é essa paz que a gente sente, né? Assim, quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, que a nossa vida não é aqui, isso transforma o nosso modo de ver, o nosso modo de viver também. E aí, a hora que ele abriu, eu só esqueci de um detalhe. Eu tava com os 2 tímpanos perfurados no primeiro exame que eu fiz com ele. Aí a hora que ele abriu, ele começou a dar risada. A hora que ele começou a dar risada, eu comecei a chorar e dar risada também. Porque eu já sabia o que tinha acontecido. Ele olhou pra mim, pra minha mãe e falou assim, vocês creem em Deus? Eu falei, claro que eu creio. E durante o coral estava fazendo essa cantata, eles fizeram uma roda de oração. Fizeram um círculo de oração e oraram. Em várias igrejas da região também orando por mim. E eu cantando mesmo assim. Eu tinha dor de cabeça, eu vi que estava vazando, e a gente continuando. Seja feita a tua vontade. E a hora que ele abriu, ele falou assim, olha, isso aqui é só por Deus. Ele mostrou o resultado dos 2. Isso aqui nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Mas espera aí que eu vou aí ver o negócio. Ele foi, chegou, olhou os 2 ouvidos, os 2 tímpanos. Os 2 tímpanos não estavam mais perfurados. Eu tinha que ter feito um enxerto também, sabe? Na cirurgia. Aí você falou, nossa, que sorte. Deus não precisa mais, já deu certo. Porque às vezes você pede milagre para Deus e quando Deus faz, você fala, nossa, que sorte, ou coincidência. Né? Jamais. Até ele reconheceu que não. Olha só. Até o médico reconheceu, eu não sei qual que é a religião dele, se tinha religião ou não. Mas nesse momento a gente vê que Deus transforma não só a gente, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso. E tudo tem um propósito, né, Matheus? Tudo tem um propósito. Aí eu olhei para Deus e falei assim, eu vou cumprir a minha parte. Que talvez no momento seria a princípio cantar. E depois começou a se tornar um chamado um pouco diferente. Né? Até levar o nome de Deus de outras maneiras também, cantando, pregando. Cuidando da juventude motivo. Exatamente. Cuidando da juventude jovens. Mas você falou pra gente, agora que contou o final da história, fui eu. Falou pra gente que você vai cantar uma palhinha dessa música, né? Posso cantar uma estrofezinha do IC? Pode ser. E pra você que não conhece, a música é linda, ela é maravilhosa. Vai a capela mesmo? Ou vai? Não, você vai puxar aí. Não, pode puxar aí. Se você não conhece a música, ela chama IC, ela é do Jefferson Pilar, então pesquisa aí que a letra dessa música, ela é sensacional. Nossa, eu fico com cara de tonta, né? Imagina mesmo, não escutou ainda, mas não, você vai ouvir muito. Eu acabei mexendo aqui. Você consegue recuperar as pessoas que estavam antes? Não acredito que eu perdi aqui. Porque a Nádia acabou de falar aqui, ó, gente, hoje a Pai faz 46 anos, olha que legal. E a Nicole também tá aqui. Nossa, tinha mais pessoas. Eu queria mandar um abraço para a Maria de Fátima Resch. Tinha muita gente. Ai, que dó, que dó. Ó, aqui, no Instagram,
A menu da Luísa, ela falou que tá lá em Taubaté. Ah, Luísa. Deixa eu dar um toque então. Semana que vem, a Luísa vai estar aqui conosco. A Luísa tem síndrome de Down. E ela é uma Masterchef. E ela vai estar dando testemunho dela com a mãe dela aqui. Vai ser uma maravilha, vai estar aqui conosco. Será um podcast maravilhoso. Então não percam. Tá ligada? Menina, você é um presente de Deus para todos nós. Aliás, você e toda a sua família. Mostra superação, mostra que com Deus tudo é capaz. E eu vou... só a única coisa que ela não foi capaz de me ensinar a fazer uma bolachinha e eu não consegui fazer. É que daí milagre é só com Deus. Você vê como é que é? O olhar que ele deu pra mim agora foi de convidante. Luísa, um beijo pra você e pra sua mãe. Deus abençoe. E a Ellen Reginato, ela combinou aqui, ó. Ela comentou: estes encontros com Deus nos fazem despertar para realmente colocarmos nossa vida nas mãos de Deus e não tirarmos mais de lá. Tudo tem um para quê e não um porquê. Ah, que legal. Então, vamos... essa música que a Carol colocou muito bem, ela vai ser oferecida para você. Para honra e glória a Deus, mas vai ser oferecida para você que está nos assistindo agora. Me perdoe que eu acabei tocando aqui, eu ia falar o nome de um monte de gente que não consegui, tá bom? Me desculpa, tá? Ó, dá uma palhinha dessa música, ele é linda, vai lá. Não, mas não vai ter o coro? Tem que ter o coro. O coro que é bonita. Isso, não é? Tá. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã eu vou acordar. A grávida já ficou emocionada. Sabe, essa música fala assim de entrega de verdade, né? Porque às vezes nós condicionamos a nossa fé no milagre que Deus vai fazer com a gente. Então, essa música, ela fala exatamente isso: se o mar não abrir, quer dizer, Moisés fez o pedido que você vai estar contando hoje do mar abrir, mas se ele não abrir, Deus é Deus. Se você não for curado, Deus é Deus. Se você, se Deus achar que você vai ter que passar mais um tempo passando por essas provações, Ele continuará sendo Deus, mas sem resposta você não vai ficar. É que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Esse é o detalhe. Até quando eu vou, como às vezes eu sou teimoso, hoje eu estava um pouquinho incomodado com algumas situações, Deus falou assim: Nereide, vai lá, manda uma mensagem para o Ricardo, não é? Deus vai falando através de pessoas, Deus vai falando através da Bíblia, Deus vai falando através do podcast, Deus vai falando através do testemunho lindo como esse de Mateus. Deus vai falando. Você tem que estar com o ouvido atento, porque essa voz que Deus fala, Ele fala, mas se você não estiver preparado, você não ouve. Não ouve. Esse é o detalhe, né? Dá dicas de que Ele está com você a todo momento, mas você tem que ter a sensibilidade para conseguir captar. É isso. Né? É isso. Parar, né? Parar. Você só escuta aquilo que você quer ouvir. Carol, conta pra nós aí, qual foi essa aprovação, né? Desse momento sem saída também, Carol? Sim, exatamente. Pegando essa palhinha, olha, muito obrigada, tá cerca, né? Pegando essa palhinha da música, então, essa história está em Êxodo 14, se você tiver com a sua Bíblia, já abre aí, a gente vai ler alguns versinhos dela, só para contextualizar vocês. Quando José, vocês conhecem esse personagem tão famoso, né, da Bíblia, personagem preferido de um monte de gente.
Quando ele se tornou governador do Egito, ele livrou o Egito de uma grande fome, quando ele se tornou governador, ele levou a sua família para morar no Egito. E a sua família eram os filhos de Israel, não é? O povo de Deus. E aí o povo de Deus então foi morar no Egito. Só que o tempo passou, José morreu, outro faraó subiu ao poder e o faraó que não conhecia José, não tinha aquele amor que o faraó anterior tinha por José. E o tempo foi passando e o povo de Deus, os israelitas, foram sendo escravizados. E eles ficaram por centenas de anos como escravos. 400 anos como escravos agora ali no Egito. E sofrendo tudo que o escravo sofria. Até perder a identidade deles, né? Exatamente. Só que eles eram muitos, não é? Era muita gente. Então a força que eles tinham era grande e o faraó não queria abrir mão disso. Não queria perder essa força de trabalho que ele tinha. E aí então Deus levanta um libertador, que é Moisés, outro grande personagem da Bíblia. E Moisés então tem a missão, recebida por Deus, de tirar o povo do Egito. O faraó era resistente, ele falava que ia libertar, depois ele voltava atrás. E com isso a gente tem aquela história muito conhecida das 10 pragas do Egito. E Deus vai mandando as pragas para rebater cada divindade do Egito. É muito interessante, qualquer dia a gente pode contar essa história. Detalhes, né? Exatamente. E aí então chega a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E aí foi a gota d'água. Então o faraó, suma daqui, tira esse povo daqui, e o povo sai. Porém o faraó vai se arrepender de novo. E é aí que a gente entra. A gente está nesse momento então. O povo está saindo do Egito. E agora eles vão começar a viver a jornada de milagres. Os milagres já estavam acontecendo, mas agora eles vão sentir, acho que mais forte esses milagres. Então vamos ler? Abre um pouquinho, volta um pouquinho no capítulo 13, tem um detalhe interessante que eu queria falar com vocês. Capítulo 13, versos 17 e 18, do livro de Êxodo, tá? É o segundo livro da Bíblia. Ana, você lê pra gente, por favor? Lê. Quando o faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. E o 18? Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Aí já vem o primeiro detalhe da história. Eles saem do Egito e eles vão começar a caminhar rumo à Terra Prometida. Só que a Bíblia ela dá um detalhe, ela fala assim, Deus não levou eles pelo caminho mais curto, pelo caminho que aparentemente seria mais fácil. Levou eles pelo caminho do deserto. Olha que interessante, quantas lições a gente pode tirar para a nossa vida. Deus os levou pelo caminho do deserto, um caminho mais longo, e era o caminho que se deparava com o mar vermelho. Eles teriam um mar diante de si. Tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes a gente entende, às vezes a gente não vai entender quais são os propósitos de Deus na nossa vida, mas sempre existem. O texto aqui falou, Deus não os levou pelo caminho mais curto porque eles enfrentariam guerra. E se eles enfrentassem essa guerra, talvez eles se arrependessem de ter saído e quisessem voltar para o Egito. Principalmente porque eles tinham perdido aquele orgulho de guerreiro. Eles eram escravos, eles haviam se tornado escravos, né? Acho que muitos nem lembravam mais da 400 anos, né? 400 anos, aquele orgulho do povo hebreu, guerreiro, tinha passado. Até que eles já visam os egípcios, acho. Exatamente. Os costumes, né? É verdade. Mas tinha um propósito, e Deus fez isso, os leva pelo caminho mais longo. Só que eles não estão sabendo disso, a gente tem essa informação na Bíblia, mas eles não tinham. E aí eles vão, e eles estão caminhando pro beco sem saída, né? Na visão deles, né? Na visão deles, porque para Deus não existe sem saída, não existe beco, não é? E tem um detalhe que depois a gente não vai ler, mas depois se você ler dos versos 20 a 22, Deus ele manda algo muito especial para cuidar do povo. Ele manda durante o dia uma coluna de nuvem. Vocês estão sentindo calor aí, esses dias? Imagina o povo no deserto. Quando você passa na rua com aquele calor, você entra debaixo de uma árvore, não é uma delícia a sombrinha? Deus mandou, olha aí. Lembra que a gente falou que Deus ele dá dicas pra você de quando ele tá cuidando de você? O carinho dele. Eu tô com você, eu tô cuidando de você. Durante o dia ele mandava uma coluna de nuvem. E durante a noite, a gente sabe que no deserto à noite é frio.
ele mandava uma coluna de fogo. Então ali a gente já percebe o cuidado e o carinho de Deus. Tá difícil aí, mas eu tô andando junto com você. Você tá indo pelo caminho do deserto, mas eu tô junto com você. Então esse era o recado de que Deus estava passando. E aí eles vão andando. Agora a gente entra no capítulo 14, versos 1 e 2, Fê. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Haraíta, Aí, ó, vai, manda bala. entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então, eles acamparam diante do mar. Esse é o detalhe do texto. E aí, imagina bem. Eles estavam andando e diante deles tinha um grande marzão. Uma rua sem saída. Né? Exatamente. Literalmente. Eles olhavam para o lado e era só montanha. Muitas montanhas. E aí depois, versos 6, 7 e 9. Ricardo, vai? Aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 cavalos, 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. O 8 também? O 9. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, carros de Faraó e todos os seus cavalarianos. E o seu exército os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. Gente, olha o beco sem saída. Além deles estarem com o mar na frente, montanhas dos lados, quem vinha atrás? O faraó. Os egípcios. Com o quê? Todos os carros, os cavalos e todo o exército. Matando raiva por ter perdido os filhos. Verdade. Os escravos estavam indo tudo embora e eles estavam furiosos. Ali tem um detalhe interessante, que às vezes as pessoas falam, como assim? Porque parece que Deus provocou isso, que Deus endureceu o coração do faraó. Por que tem essa expressão, Deus endureceu o coração do faraó? Na verdade, Deus vai sempre fazer aquilo que você escolheu. O faraó nunca, mesmo perdendo os escravos, mesmo perdendo seu próprio filho, ele continuava preocupado com a perca dos escravos. Então chega um momento na vida que o Espírito Santo se afasta de você. E quando o Espírito Santo se afasta de você, porque você faz uma escolha, né, você endurece o coração. Quando Deus fala, Deus endureceu, significa o seguinte: Deus fala, Salmo 81 fala assim: permiti que meu povo andasse na teimosia do meu coração. Então, se eu sou teimoso, sabe aquela pessoa que é teimosa? Então, se é teimoso, faça o que você achar melhor. É isso. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A escolha. Ele é cavaleiro, né? O inimigo já vem, arruma a porta e sai na festa. Ele Bater, mas você faz escolha, né? É verdade, assim, não diria nem que o Espírito Santo se passou. O faraó já estava totalmente afastado dele. Ele não fecha a porta. É que, na verdade, quando eu falo o Espírito Santo se passou, é o seguinte: chega um momento que o Espírito Santo não consegue mais tocar em você. Entendeu? Então ele sai do seu coração, porque você não permite. Entendeu? Ele continua ali do seu lado, mas ele não está mais fazendo, ele não consegue mais fazer com que você tome decisões corretas. Né? É isso, a gente diminui a vozinha dele. Diminui a até que fica muito. Exatamente. E aí, nesse momento, como os israelitas estavam? Verso 10. Tá na mão, professor? Ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Como que eles estavam? Aterrorizados. Muito medo, né? E agora? Tá acima do medo, né? Nossa, insano, né? Meu Deus, e agora? E Deus? E Moisés? Como que eles estão? Versos 13 e 14. Versos 13 e 14. Isso. Moisés respondeu, o texto que eu li, né? É. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Gente, tem umas palavras nesses Muito versos. forte, né? Nossa, é Deus falando com a gente. Eu não sei se você está enfrentando algum problema, algum meio sem saída na sua vida, mas olha o que Deus está falando. Primeira frase: não tenha medo, não temais, porque Deus está com
você, não tenha medo. É isso. Sinta paz. Sinta a paz que excede o entendimento. Segundo, livramento. O povo, em poucos momentos, iam viver, acho que a experiência mais extraordinária da história, da vida. Imagina, Deus vai prover livramento. Nunca mais vocês verão os egípcios. Essa frase também é tão cheia de significado que é Deus falando assim: eu não faço nada pela humanidade. Você está com medo, você está se sentindo pequeno, nada diante deles, você nunca mais vai ver eles na sua frente depois do que eu vou fazer. Deus não faz nada incompleto. Quando Ele faz um milagre, é completo. Ele restaura os tímpanos, Ele restaura aquele músico, não lembro o nome, Ele restaura tudo. Ele não deixa nenhum brechinho. E a outra frasezinha: o Senhor lutará por vocês. A luta é dele. Então eu sei que é muito fácil a gente falar, né? Mas é difícil a gente viver isso. Mas no finalzinho, né? E vós vos calareis. E vós vos calareis. Então, aquieta, calma o coração, porque a luta é dele. E siga avante. Na minha versão, verso de 14, fala assim, ó: o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Depois fala: siga adiante, siga adiante. Às vezes alguém pode falar assim, sabe? Mas você não está passando pelo que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou sentindo. Verdade. Eu não sei o que você está sentindo, eu não estou passando pelo que você está passando, mas nós estamos aqui como mensageiros de Deus para falar para você: existe saída. Isso porque na hora que você está passando dificuldade, você não enxerga nada. Você não enxerga saída, você fica bravo com Deus, você fica bravo com todo mundo. Tem uma frase que diz assim: você só vai se decepcionar com Deus quando você pede para Ele algo que Ele não te, quando você cobra dele algo que Ele não te prometeu. Esse é o detalhe. Às vezes nós nos decepcionamos com algo que Ele não prometeu nada disso. Né? Ele só vai dizer: não tem, mas essa guerra é minha. Infelizmente você está dentro dela, mas essa guerra é minha. Esse é o detalhe. E você imagina a cena, né? E na hora eles começaram a berrar, você vai ter esse texto e fala assim: Moisés, não tinha cemitério lá no Egito? Você queria fazer a gente morrer aqui? É isso? Porque eles olharam para a mente humana, ela só viu uma coisa: a visão humana é finita, é limitada. Olharam o mar, olharam as montanhas, quer dizer, não tinham como fugir. Olharam para trás, só viram aquela poeira vindo do exército vindo para destruir. Né? É o ponto de vista, né? É o ponto de vista. Esse é verdade. Quando tudo falha, essa é a hora de Deus. Né? Porque eles estão olhando de baixo, mas qual é o ponto de vista de Deus? De cima, né? É, de cima. O mais bonito é que quando Deus faz as coisas, o propósito dele é tão aparente. Presta atenção, por que o povo precisava passar por isso? Aí depois vem Deus, Jesus, em forma de Deus, ele vem fazendo milagres que tem o porquê na vida. Para alguns, né? Ele vai lá e toca no leproso, quebrando o paradigma da época, falando assim: ó, você não é imundo, você é igual eu, você é igual ao ser humano. Ele vai quebrando. Ele vai e começa a quebrar esses preconceitos, né? A mulher do fluxo de sangue, conversa com a mulher samaritana, uma mulher que primeiro, o samaritano não poderia conversar com o judeu, depois era uma mulher considerada adúltera. Presta atenção, às vezes o beco seu sem saída é totalmente diferente da outra pessoa. Talvez o meu foi um milagre. Precisava passar por um milagre. Mas às vezes tem pessoa que infelizmente o milagre não vai chegar. Assim, você cantou, a moça falou, a gente não viu nada desses acontecimentos, mas hoje eu estou vendo o teu testemunho. E mesmo se não tivesse ocorrido, Deus levou na cruz e a gente tem esperança amanhã pra gente. Amanhã eu vou acordar. Amanhã eu vou acordar. E assim, se tiver um propósito na sua vida, não vai parar. Quando a gente coloca à disposição o nosso chamado, Deus, ele leva pra gente em lugares que a gente nunca imaginaria que a gente ia estar. Só que a gente, quando coloca a nossa vida em disposição a Ele, vai ter que escutar a voz dele lá. É isso aí. O que Deus falou? Versos 15 e 16. Quer deixar aberto? Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar,
e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Deus está falando, olha o que eu vou fazer, vai. Por que vocês estão falando? Siga adiante e eu vou abrir o mar. Eu gosto muito dessa última palavra, não sei se acho que não é mesmo, eu gosto marcha. Marche. Pronto, marcha. Vai embora, não para, só não para. Então atravessem. Você não atravessa, né? E aí, Você reparou que ele não te dá a explicação? Você não vai ver um milagre na Bíblia que Deus explica antes. Deus não disse como é que eles iam passar, Deus não falou nada, falou assim, só marcha. Mas como assim vou marchar o mar? Estou falando para você marchar. Eu escrevi uma frase que eu gosto mais, coloca o pé primeiro, depois Deus coloca o chão. Exatamente isso. Depois Deus coloca o chão. Fé, né? E aí o cuidado, lembra que a gente falou do cuidado de Deus, elas não estavam lá, né? No meio de pouso, a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Olha só o que vai começar a acontecer. O exército vai chegando, vai se aproximando deles. E olha o que Deus faz nesse momento, versos 19 e 20. Essa parte é muito É linda. lindo. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou. Ele ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. 20 também? 20 também. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles. E para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Olha como Deus está cuidando deles. Nesse momento, o anjo do Senhor que estava à frente se coloca atrás, se coloca entre o povo de Deus e o exército. A nuvem, a coluna de nuvem, também se coloca entre os dois e se torna trevas para os inimigos e se torna luz para o povo de Deus. Posso citar um detalhe Com certeza. interessante? Esse anjo do Senhor, que era o próprio Cristo. Jesus. Porque nessa hora, quando o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor é o Cristo, você pode observar na letra maiúscula. E a coluna, quem é a coluna? Os anjos que acompanham Miguel. Olha, Se for no Apocalipse, Miguel, o arcanjo, é Cristo. Jesus é anjo? Não. Esse é o detalhe. Jesus é anjo? Não. Jesus é tudo. Tudo que ele quiser ser. Olha que legal. É tudo que ele quiser ser. Jesus vai aparecer para você da maneira como você mais precisa naquele segundo. Se ele precisar aparecer como pastor de ovelhas, ele vai aparecer como pastor de ovelhas. Se ele precisar aparecer como guerreiro, ele vai aparecer como guerreiro. Se ele precisar aparecer como anjo, ele vai aparecer como anjo. Jesus, se ele precisar aparecer como um médico durante a cirurgia, ele vai aparecer como um médico durante a cirurgia. Jesus vai aparecer para você como ele. Naquele momento você precisa. O povo ainda foi te com medo, ele colocou-se atrás e falou, pode ir, eu tô aqui. Olha o guarda de Israel. Vai. Aí eu vou, mas como? Não tem mais. Vai. Coloca o pé na água. Deus dá uma emoçãozinha ali, né? Sabe por quê? Pra ele Esse chegar. detalhe da emoçãozinha é interessante, você colocou muito bem, Ana. Por quê? Deus quer mostrar para você que literalmente não foi só a força que te livrou. É essa emoçãozinha que você colocou muito bem. Porque se você, por exemplo, Gideão, isso, por exemplo, outro dia eu vou falar sobre Gideão a história. Eram 32 mil homens. E de repente ele já achava pouco. Deus fez se transformar em quantos? 300. Para você entender que, na verdade, a sua vitória com suas forças é impossível. Se eles fossem pelo caminho curto, vencessem a guerra contra os filisteus, poderia ser da mão deles. Mas abrir o mar é só Deus. Mas ele sabia a coluna por trevas também, porque eles tinham a cultura, né, de eles não ficavam à noite, né, tinham de medo por causa dos deuses lá. Eles cultuavam o Deus Sol, né? Então à noite ninguém fazia nada da vida. É verdade. Olha como Deus cuida de todos os detalhes. E aí o que aconteceu? Agora a gente lê um pouquinho mais pra gente ver esse milagre acontecendo. Versos 21 a 28, Ricardo, se vai pra Acho gente? que ficou muito É, isso vai, Mateus? 21 a 28. Isso. Agora o milagre acontecendo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e se tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram,
E os israelitas atravessaram pelo meio do mar e a terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro com a água, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Muito bem, e aconteceu. Deus falou que aconteceria e realmente aconteceu. Você imagina? Moisés estende a mão e o mar, Deus vem com um vento, separa as águas durante toda aquela noite. Imagina que coisa grandiosa. E o mar divide. Aí eles colocam o pezinho, eu imagino que fica um pouco de medo no começo, mas eles passam. E eu fico imaginando eles passando e olhando para o lado. Imagina a cena, né? Foi real isso. Você olhando para o lado, as paredes de água, os paredões de água do seu lado, e você pisando em terra seca. Um detalhe interessante, que segundo a história, eram tantos hebreus, que quando eles saíram do Egito, quando o primeiro homem começou a caminhar, para o último homem que saiu do Egito, levou aproximadamente 12 horas. Para você ter noção da multidão. Prova disso também está aqui. Levou uma noite toda para eles atravessarem o trecho do mar. Uma noite inteira para eles atravessarem o trecho do mar. Né? Então é a quantidade de pessoas que foram salvas naquela noite. Exatamente. E como Deus Desculpa, Carol, a gente imagina uma coisa assim. Tu abriu o barulho e passou, tipo 3 pessoas. Não. Foi uma vez toda. Não, nada. Não, desmerecendo nosso rio, Tô brincando. Mas aí eles passam e Deus não faz nada pela metade, né? E aí Deus permite, então depois que eles atravessam, Deus permite que o exército entre. E aí tudo começou a dar errado, né? Você leu, as rodas começaram a soltar das carruagens e eles perceberam. Olha só, os egípcios falaram: Deus está com eles. O Senhor está lutando por eles. Vamos sair, vamos fugir deles. Só que eles não conseguem mais sair. E aí Deus fala: Moisés, estende a mão de novo. Moisés estende, o mar se fecha. Eu vou bater naquela tecla que a Fernanda comentou. Aquele povo, o Espírito Santo já tinha saído deles. Eu quero chegar. Eles já tinham feito a escolha. Porque se eles tivessem chance de arrependimento, eles não perderiam a vida ali naquele local. Na verdade, não teria ido atrás do povo de Deus. Mas ainda se eles tivessem errado e se arrependido, não, eles foram longe demais. E a Bíblia diz o quê? Não se toca no ungido de Deus. Exatamente. E aí então o mar se fecha e nunca mais eles viram aqueles egípcios, né? Como Deus tinha falado. E aí os últimos versículos falam assim, ó, 29. Os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Acho que pro fim dessa história a gente pode trazer para a nossa vida, né? Eu não sei qual é o beco que você enfrentou essa semana, nem o que a gente enfrentou, né? Eu não sei o que você de casa tem enfrentado na sua vida. Às vezes pode ser que não existe solução nenhuma. Só que lembra que Deus tem um outro ponto de vista.
É isso, ele está olhando de cima e para Deus tudo é possível, sabe? Se você se entrega, você vai ver também o seu mar se abrindo, sabe? Você vai poder viver o extraordinário de Deus na sua vida. E se ele tem um propósito, assim como o Mateus falou muito bem, se Deus tem um propósito, as coisas vão acontecer. Aquieta-te e marcha. E sabe que eu gostei desse detalhe, que às vezes, quando a gente está desesperado, nervoso, a gente começa a falar demais. Vai falando, Deus fala assim, para de falar pouco, deixa eu cuidar, só vai, só segue. Respira, aquieta-te. Nossa, a mente fica a milhão, né? Mas como que eu posso fazer? Ele fala, não, sou eu, relaxa aí. A gente insiste em novo, ele fala, calma aí. É isso, esse é o nosso Deus. E aí o texto ele fala que por conta dessa obra maravilhosa que o povo de Israel viu, eles creram em Deus, e eles confiaram em Deus, em Moisés. Só que o desafio que a gente quer trazer aqui é, mesmo que você não veja a obra, o milagre acontecendo na sua vida, Mateus falou isso. Pode ser que não aconteça, né? Pode ser que as coisas não deem certo como a gente espera. Ainda assim, como o Ricardo falou, Deus continua sendo Deus. E muitas vezes o milagre não vai acontecer. E eu achei muito legal como Deus prepara as coisas, porque acho que foi hoje, a Manu postou no Instagram dela, eu repostei no Instagram do For Life um vídeo, falando assim, por que Deus faz milagres na vida de uns e de outros não? E eu desafio você a entrar no nosso Instagram, @forlife, ministério.forlife, exatamente, obrigada, Fê. E assiste esse vídeo, é o Rodrigo Silva explicando por que Deus faz milagres para uns e não para outros. E aí você vai entender por que às vezes acontece, às vezes não acontece. Se não aconteceu na sua vida, continua crendo, continua acreditando que Deus sabe de todas as coisas e o propósito será cumprido. E eu queria deixar um versículo com você. Disse então o Senhor a Moisés, porque você está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante, continua marchando, porque se você vier dormir aqui, eu sei que amanhã eu vou acordar. E quando Jesus voltar, Maranata, quando a gente vê ele voltando, a gente vai acordar para ser vitorioso, para vencer de uma vez por todas e para sempre. Amém? Mas ainda não acabou. O nosso convidado tem uma música especial. Você prometeu que ia continuar louvando Deus, não é? Sim. E aqui ele segue todos os dias cumprindo a promessa dele. Você vai falar mais alguma coisa no Facebook? Não? Ele estava no celular. Eu vou para aqui, ó. Nossa, tá ali. Vamos escutar essa música. Majestoso e satisfaz, que tem poder de realizar o que eu não posso mais, sou impotente. Seu nome é Cristo, nome que faz de um simples homem forte e vencedor, homem que cura as feridas e aplaca a dor, nome que salva. Ele ainda é o mesmo Deus, não mudou nem mudará, sempre será o mesmo Deus. Ele ontem foi e hoje o será, não mudou nem mudará. Mas o mesmo ele será.
Seu nome é Cristo, pão que alimenta e que sacia a fome espiritual. Água da vida cristalina, pura e salutar, nome que limpa. Seu nome é Cristo, homem que ainda opera maravilhas entre nós. Homem que apenas com um toque ou com sua voz muda a história. Ele ainda é o mesmo Deus, não mudou nem mudará, sempre será o mesmo Deus. Ele ontem foi e hoje será, não mudou nem mudará. Mas o mesmo Ele será. Ele ainda é o mesmo Deus, não mudou nem mudará, sempre será o mesmo Deus. Ele ontem foi e hoje o será, não mudou nem mudará. Mas o mesmo Ele será. E hoje será, não mudou nem mudará. Mas o mesmo Ele será. Essa música é uma oração para nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Se você se encontra numa situação que você entende que você está sem saída e que tudo falhou, coloca algo no seu coração. Tenha certeza que para Deus sempre vai existir uma saída. Até semana que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas. Semana que vem temos uma história linda com a Luísa, com a sua família. Uma história de superação, uma história maravilhosa e você não pode perder. Um beijo, gente. Valeu! Tchau! Tchau.